Você acordou hoje sentindo que algo está diferente. Não dá para explicar direito, mas tem uma sensação estranha no peito, como se alguma coisa estivesse prestes a mudar de uma vez por todas. E não é por acaso que você está ouvindo isso agora, porque nos próximos minutos você vai entender por que os dias 24, 25 e 26 de março são um verdadeiro ponto de virada na sua vida. Não é discurso motivacional vazio, não é promessa furada. É um processo que já começou, e você precisa compreender o que está acontecendo com você antes que o momento passe. Fica comigo até o final, porque o que vou revelar aqui vai reorganizar completamente a forma como você enxerga tudo o que está passando. E se você ainda não é inscrito no canal, faz isso agora, porque esse tipo de conteúdo você não vai achar em nenhum outro lugar. Deixa eu te fazer uma pergunta direta. Você já teve a sensação de que está funcionando no modo errado? Que por mais que você se esforce, alguma coisa sempre trava? Que você trabalha, se dedica, ora, acredita, e mesmo assim parece que tem uma barreira invisível bloqueando cada avanço? Nas finanças, a conta nunca fecha como deveria. Nos relacionamentos, você atrai pessoas que te esgotam em vez de te fortalecer. Na saúde, tem sempre alguma coisa que não funciona direito, um cansaço que não passa, uma ansiedade que insiste em ficar. E no propósito, aquela sensação constante de que você está no lugar errado, fazendo a coisa errada, perdendo um tempo que não volta mais. Se você se reconheceu em algum desses pontos, precisa entender uma coisa: isso não é fraqueza sua, isso não é falta de fé, isso não é castigo. O que você está vivendo tem um nome, e quando você descobrir o nome, tudo vai começar a fazer sentido. Existe um conceito que vou usar aqui que vai mudar a forma como você entende sua vida. Pensa comigo, imagine que você é um computador potente, com capacidade enorme, criado para executar funções extraordinárias. Mas esse computador está rodando um sistema operacional. Atenção, você precisa se preparar agora. Eu separei um material exclusivo para quem sente que foi separado para algo maior, mas vive cercado de ruído, distrações e sobrecarga mental. Essa é uma jornada de 30 dias que vai transformar sua vida. Um caminho guiado para blindar sua mente e se preparar para o que vem, com práticas diárias de foco, limites e disciplina. Pare de negociar com o ruído. Aprenda a identificar distrações antes que elas te controlem e fortaleça sua mente. Também disponível em versão de áudio imersiva. Mais de 10,00 leitores já transformaram suas vidas através da jornada de 30 dias. Milhares de pessoas já começaram essa transformação. Pessoas como você, que estavam cansadas de viver na névoa. Pessoas comuns que decidiram parar de aceitar o caos mental. Aproveite esta oferta por tempo limitado, apenas este mês. Acesse seu link logo abaixo no comentário fixado. Canal antigo, cheio de vírus, cheio de arquivos corrompidos, cheio de configurações que foram instaladas por outras pessoas, por experiências dolorosas do passado, por crenças que você nunca escolheu ter, mas que foram sendo gravadas em você ao longo dos anos. Quando esse computador trava, quando ele fica lento, quando ele não executa as funções para as quais foi criado, o problema não está no hardware. O problema está no sistema, e a solução não é tentar consertar arquivo por arquivo. A solução é um reset completo, uma reinstalação total do sistema. E é exatamente isso que está acontecendo com você agora. Um reset divino foi iniciado. E esse processo não é suave, porque nenhuma reinstalação profunda é suave. Antes de um novo sistema ser carregado, o antigo precisa ser completamente removido. E essa remoção pode doer, pode parecer perda, pode parecer que tudo está desmoronando. Mas o que parece destruição é, na verdade, preparação. Vou te contar uma história. Uma mulher de 43 anos, vou chamar de Adriana aqui, morava em São Paulo.
Tinha um emprego estável, uma família, uma vida que por fora parecia normal, mas por dentro ela vivia com uma exaustão que não passava, uma insatisfação profunda que ela não conseguia nem nomear. Ela tentou de tudo: terapia, retiros espirituais, mudança de emprego, novos relacionamentos. Mas nada resolvia de verdade, porque ela estava tentando consertar arquivos corrompidos um por um, enquanto o sistema inteiro precisava ser reinstalado. Foi quando ela parou de tentar consertar e começou a permitir o processo. Quando ela parou de lutar contra o que estava sendo removido da vida dela e começou a confiar no que estava sendo instalado. Não foi um processo fácil. Foram meses de desconstrução. Mas o resultado foi uma vida completamente diferente. Novos relacionamentos, nova clareza de propósito, uma estabilidade financeira que veio de formas que ela nunca teria imaginado e uma paz interior que ela nunca tinha experimentado antes. Essa história não é exceção, é o padrão de quem passa pelo reset divino e não desiste no meio do processo. Agora preciso te explicar como esse reset funciona em cada área da sua vida, porque é importante que você reconheça os sinais em cada sistema que está sendo substituído. Vamos começar pelo sistema financeiro. O sistema financeiro antigo foi programado pela escassez. Desde criança, você ouviu frases que foram se gravando no seu subconsciente. Dinheiro não dá em árvore, rico fica mais rico e pobre fica mais pobre. Gente como a gente não tem esse tipo de vida. Essas frases não eram só palavras. Eram linhas de código sendo instaladas no seu sistema operacional. E durante décadas, você operou de acordo com esse código. Você trabalhou duro, mas sempre sentiu que o dinheiro escorregava pelos dedos. Você fazia planos, mas alguma coisa sempre aparecia para desfazer o que você estava construindo. Não era coincidência. Era o sistema funcionando exatamente como foi programado, para a escassez. O reset divino está deletando esse código, está removendo as crenças de limitação que foram instaladas sem a sua permissão. E em seu lugar está sendo carregado um novo protocolo. O protocolo da abundância que responde à graça, não ao esforço extremo. Isso não significa que você vai parar de trabalhar. Significa que o trabalho que você faz vai começar a produzir resultados desproporcionais ao esforço. Significa que as portas certas vão começar a se abrir. Significa que as oportunidades vão começar a aparecer de formas que você não estava procurando. Você já ouviu histórias de pessoas que de repente recebem uma proposta inesperada, uma herança que não esperavam, um contrato que caiu do céu, uma ideia que se transforma em renda? Isso não é sorte aleatória. Isso é o novo sistema operacional em funcionamento. E um aviso importante: nessa fase de transição, pode ser que você veja recursos saindo da sua vida antes de ver novos chegando. Não interprete isso como fracasso. O sistema está sendo limpo para que o novo possa ser carregado sem interferência do antigo. Tem mais uma dimensão financeira que preciso tocar aqui, porque é onde muita gente trava sem perceber. É a relação com o merecimento. Não basta o sistema externo ser reconfigurado se por dentro você ainda acredita que não merece. Existe uma crença silenciosa que habita o subconsciente de milhões de brasileiros, especialmente de quem cresceu em contexto de limitação, que diz: isso não é para mim. Que prosperidade é coisa de outro. Que ter muito é perigoso, é suspeito, é motivo de inveja. Essa crença sabota o novo sistema antes mesmo que ele comece a operar. Por isso, uma parte essencial do reset financeiro é o trabalho interno de expandir sua capacidade de receber, de se permitir imaginar, sem culpa, uma vida financeiramente abundante, de começar a se tratar como alguém que merece o que está chegando. Agora, vamos falar do sistema de relacionamentos, e esse talvez seja o mais doloroso de todos. O sistema antigo de relacionamentos foi construído sobre uma base de necessidade.
Você se relacionava a partir da carência, buscando nas outras pessoas o que faltava em você. Ou então, você atraía pessoas que enxergavam em você alguém que poderia preencher as carências delas. O resultado era sempre o mesmo: relações que pesam mais do que sustentam, amizades que sugam sua energia, relacionamentos amorosos que te colocam para baixo ao invés de te elevar, conexões de trabalho que te exploram ao invés de te valorizar. E o mais doloroso é que muitas vezes essas pessoas não eram más. Elas simplesmente estavam no mesmo nível vibratório que o seu sistema antigo atraía. Era compatibilidade de sistemas corrompidos. O reset está mudando isso. E quando um sistema de relacionamentos é reinstalado, uma das primeiras coisas que acontece é a saída de pessoas. Alguns vão se afastar naturalmente. Outros vão criar conflitos que forçam o rompimento. Outros simplesmente vão sumir sem explicação. E vai doer. Vai parecer rejeição, vai parecer abandono, mas não é. É o filtro funcionando. É o novo sistema reconhecendo que essas conexões não são compatíveis com o que você está se tornando. E ao mesmo tempo que algumas saem, outras vão começar a aparecer. Pessoas que celebram quem você é. Pessoas que te desafiam a crescer. Pessoas cujas histórias se alinham com o seu chamado. Pessoas que chegam no momento certo, porque o sistema que as atrai foi atualizado. Se você está em um momento de solidão agora, de perdas relacionais que não entende, presta atenção. Isso pode ser exatamente o espaço que está sendo aberto para as conexões certas chegarem. E tem algo que pouca gente fala sobre o reset relacional. Ele também muda a sua relação com você mesmo, porque o relacionamento mais importante que existe não é o que você tem com outra pessoa, é o que você tem com você. E se esse relacionamento está corrompido, se você se critica demais, se você não confia em si mesmo, se você não se respeita nas pequenas decisões do dia a dia, então todos os outros relacionamentos vão refletir essa disfunção. O reset começa de dentro para fora. A primeira pessoa com quem você precisa ter uma relação saudável é você mesmo. Vamos ao sistema de saúde. E aqui preciso ser muito honesto com você. O Brasil é um dos países com maiores índices de ansiedade e depressão do mundo. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, mais de 18 milhões de brasileiros vivem com depressão e mais de 9 milhões sofrem com transtornos de ansiedade. Esses números não são apenas estatísticas, são pessoas reais, muitas delas acima dos 35 anos, que acordam todo dia carregando um peso invisível que ninguém ao redor parece entender. E a questão é, grande parte desse peso não é só química cerebral. É o resultado de anos operando com um sistema corrompido. O estresse crônico de nunca ter o suficiente, de relacionamentos que drenam, de não saber qual é o seu propósito, tudo isso vai se acumulando no corpo. A ciência já comprova que o estresse prolongado afeta o sistema imunológico, o sistema cardiovascular, os hormônios, o sono, a cognição. Você não adoece por acaso. O corpo adoece quando o sistema que o governa está em colapso. O reset divino inclui uma recalibração física e mental. Isso significa que sintomas que pareciam crônicos podem começar a ceder. Significa que um nível de energia que você não sentia há anos pode voltar. Significa que a clareza mental que a ansiedade sequestrou pode ser restaurada. Mas esse processo exige colaboração sua. Você precisa começar a cuidar do templo que está sendo renovado. Sono de qualidade, alimentação consciente, movimento do corpo, momentos de silêncio e contemplação, não como obrigação religiosa, mas como participação ativa no seu próprio processo de restauração. Quero acrescentar aqui algo que a medicina integrativa vem comprovando com cada vez mais força. O corpo guarda memória. Traumas antigos,
dores emocionais que nunca foram processadas, medos que foram engolidos em vez de enfrentados. Tudo isso se instala no corpo como tensão crônica, como dor sem causa aparente, como doenças que resistem ao tratamento convencional. O processo de reset não ignora o corpo, ele passa por ele. Por isso, parte da sua colaboração com esse processo pode incluir práticas corporais conscientes, respiração profunda, caminhada em contato com a natureza, qualquer forma de movimento que permita ao corpo liberar o que foi acumulado. O corpo que está sendo recalibrado precisa de espaço para soltar o antigo antes de receber o novo. E chegamos ao que muitos consideram o mais desafiador de todos, o sistema de propósito. Você tem mais de 35 anos e ainda sente que não encontrou seu lugar no mundo? Que está desperdiçando um potencial que você sabe que existe dentro de si, mas nunca conseguiu expressar completamente? Que o que você faz para viver não tem nada a ver com quem você realmente é? Essa sensação não é fraqueza, não é falta de gratidão. É o sintoma de um sistema de propósito corrompido. Desde cedo, você foi ensinado a escolher segurança em vez de chamado, estabilidade em vez de significado, a aprovação dos outros em vez da sua própria autenticidade. E você seguiu esse roteiro, porque era o caminho que o mundo conhecia. Mas sob toda essa conformidade, há uma voz que nunca se calou completamente. Uma inquietação que persiste, um sonho que não morre. Mesmo que você tenha tentado enterrá-lo sob a racionalidade e as responsabilidades do cotidiano. Esse é o sinal mais claro que seu sistema original ainda está intacto, esperando ser ativado. E o reset divino está fazendo exatamente isso, removendo as camadas de condicionamento que bloqueavam o acesso ao seu propósito verdadeiro. Nos próximos dias e semanas, você pode começar a receber insights que parecem surgir do nada. Uma ideia que não sai da sua mente. Uma oportunidade que aparece de forma inesperada. Uma conversa que abre uma porta que você nem sabia que existia. Não ignore esses sinais como simples coincidência. São o novo sistema começando a operar, indicando o caminho que foi preparado especificamente para você. Preciso falar agora sobre algo que poucas pessoas têm coragem de admitir: o medo da mudança. Porque o reset divino é real e o processo está acontecendo, mas ele tem um adversário interno muito poderoso. E esse adversário não é o diabo, não é o universo, não é o karma. Esse adversário é o seu próprio medo do desconhecido. O sistema antigo, por mais corrompido que seja, é familiar. Você sabe como ele funciona, você sabe o que esperar. Mesmo que seja limitante, mesmo que seja doloroso, existe uma segurança estranha no que é conhecido. E quando o processo de reset começa, o medo ergue sua voz. E se não funcionar? E se eu perder o que tenho? E se as pessoas me julgarem? E se eu me arrepender? Esse medo é compreensível, mas precisa ser reconhecido pelo que é: a resistência do sistema antigo sendo desinstalado. É o arquivo corrompido que não quer ser deletado. A questão que você precisa enfrentar não é se vai doer. Vai doer. Não é se vai dar medo. Vai dar medo. A questão é: você prefere a dor familiar do sistema corrompido ou a dor temporária da transformação que leva a uma vida completamente diferente? Quem passou pelo reset e chegou ao outro lado diz a mesma coisa. A dor da transformação dura uma temporada. A dor de não mudar dura uma vida inteira. Quero trazer aqui algo que a ciência e a espiritualidade concordam, porque é importante você entender que isso não é apenas uma crença religiosa. É também o funcionamento real da mente humana. A neurociência chama de neuroplasticidade a capacidade do cérebro de se reorganizar, criar novos caminhos neurais e literalmente mudar sua estrutura em resposta a novas experiências e pensamentos. Isso significa que seu cérebro não é fixo, não é imutável. Ele pode ser reprogramado.
Estudos da Universidade de Harvard mostraram que práticas de meditação e contemplação profunda produzem mudanças mensuráveis na espessura do córtex pré-frontal, a região associada ao autoconhecimento, à tomada de decisão e ao controle emocional. Ou seja, quando você para, silencia e se conecta com algo maior que você, seu cérebro literalmente muda de estrutura. Isso é o que os mestres espirituais chamam de renovação da mente e o que os neurocientistas chamam de neuroplasticidade. São a mesma coisa, vistas por lentes diferentes. O reset divino não é metáfora. É um processo real que acontece na sua neurobiologia quando você abre espaço para ele. E esse processo pode ser acelerado ou retardado dependendo de escolhas que você faz agora. Então, o que você deve fazer nos próximos dias? O que colabora ativamente com esse processo que já está acontecendo em você? Primeira coisa, pare de resistir às perdas. O que está saindo da sua vida neste momento, seja uma pessoa, uma situação, um trabalho, uma fase, não force a permanência. A resistência cria um atrito que retarda o processo. A entrega acelera. Isso não significa passividade, significa confiança ativa. Segunda coisa, crie espaço para o silêncio. Reserve ao menos 15 minutos por dia em silêncio real. Sem celular, sem música, sem podcasts, sem ruído, apenas você e o processo que está acontecendo dentro de você. Esse silêncio é o ambiente onde os novos arquivos são carregados com mais eficiência. Terceira coisa, escreva. Pegue um caderno ou abra o bloco de notas do celular e escreva. O que você quer que seja diferente daqui a um ano? Não o que você acha que é possível. O que você realmente deseja, sem censura, sem o filtro do medo. Escrever é uma forma de dar instrução ao sistema. É o equivalente espiritual e neurológico de digitar um novo comando. Quarta coisa, agradeça pelo que ainda não chegou. Isso parece estranho, mas tem uma lógica profunda. A gratidão antecipada é um sinal ao sistema de que você já está operando na frequência do novo. Não é fingimento, é alinhamento intencional com o que está sendo instalado. Quinta coisa, tome uma atitude que o sistema antigo não tomaria. Não precisa ser grandiosa. Pode ser enviar aquela mensagem que você tem adiado. Pode se inscrever naquele curso que você fica olhando, mas não se permite fazer. Pode ter aquela conversa honesta que você evita. O novo sistema se ativa pela ação, não apenas pela intenção. Sexta coisa, e essa eu adiciono porque sinto que é necessária. Cuide da sua entrada de informação nos próximos dias. O que você consome pela tela, pelos ouvidos, pelas conversas, alimenta ou prejudica o processo. Notícias em excesso, redes sociais que geram comparação, conversas com pessoas que só reclamam, tudo isso é ruído que interfere na instalação do novo sistema. Não precisa desaparecer do mundo, mas seja intencional. Escolha o que você permite entrar em você. Esse é um ato de cuidado com o processo que está acontecendo. Quero falar sobre algo que ocorre quando o reset está avançado e que muita gente interpreta erroneamente. É o que eu chamo de o silêncio antes da virada. Existe um momento no processo onde parece que nada está acontecendo. As perdas já ocorreram, mas os ganhos ainda não chegaram. As portas antigas fecharam, mas as novas ainda não abriram. É um intervalo que pode durar dias, semanas, às vezes meses. E nesse intervalo, o silêncio pode parecer abandono, mas não é. É o espaço entre a desinstalação e a reinstalação. É o momento mais crítico do processo, porque é quando a maioria das pessoas desiste. Quando retorna ao velho sistema por falta de paciência para o novo chegar. Quando tentam forçar um resultado antes do tempo. Quando interpretam a espera como resposta negativa. Se você está nesse intervalo agora, precisa ouvir isso claramente. O silêncio não é rejeição, é gestação. E o que está sendo gestado é proporcional ao que está sendo removido. Quanto maior a transformação,
mais longo pode ser o silêncio antes dela se manifestar. Os maiores testemunhos que você já ouviu, as histórias mais incríveis de virada de vida, todas elas têm um capítulo em comum: o período silencioso onde a pessoa quase desistiu. E não... Atenção! Você precisa se preparar agora. Eu separei um material exclusivo para quem sente que foi separado para algo maior, mas vive cercado de ruído, distrações e sobrecarga mental. Essa é uma jornada de 30 dias que vai transformar sua vida. Um caminho guiado para blindar sua mente e se preparar para o que vem, com práticas diárias de foco, limites e disciplina. Pare de negociar com o ruído. Aprenda a identificar distrações antes que elas te controlem e fortaleça sua mente. Também disponível em versão de áudio imersiva. Mais de 10,00 leitores já transformaram suas vidas através da jornada de 30 dias. Milhares de pessoas já começaram essa transformação. Pessoas como você, que estavam cansadas de viver na névoa. Pessoas comuns que decidiram parar de aceitar o caos mental. Aproveite esta oferta por tempo limitado, apenas este mês. Acesse seu link logo abaixo no comentário fixado.